Oi, pessoal! Sejam mais que bem-vindos ao quarto episódio do nosso AceCast Gestão em Esporte. Meu nome é Thalita, eu sou trainee do Departamento de Projetos e Marketing e hoje vamos dar continuidade ao tema do episódio passado, um episódio super especial que trata sobre as dificuldades do gênero em esportes de baixa visibilidade. Nesse episódio, contamos com a presença da Laura Amaro, a Mariana Novaes e a Nádia Camacho. Vem com a gente! Meninas, mas então, seguindo, né? Sobre essa questão, então, de quem foi referência, desse pontapé inicial, assim, para que vocês, né, hoje sejam esses símbolos, né, de resistência, enfim, e tenham todas essas conquistas, uma coisa que é bastante importante a gente pensar, né, assim, a Nádia cita a avó, a mãe, né, a Laura também fala ali de algumas mulheres em alguns momentos, majoritariamente, a gente ainda sabe, né, por mais conquistas que as mulheres venham tendo em questão de sair do espaço privado para o público, conquistar o mercado de trabalho, né, superar um pouco dessa ideia de que a educação dos filhos e das filhas é uma atribuição maior da mãe do que do pai, por exemplo, isso vem melhorando, mas a gente sabe que majoritariamente quem educa meninos e meninas são mulheres. Isso é um dado, né, estatístico, se quiserem confirmar. Então, é muito importante, né, que as mulheres tenham essa postura que a avó da Nádia teve, né, por exemplo, que parta, né, de mais mulheres educarem meninos e meninas, né, de modo equitativo em relação a qualquer questão. Porque uma das coisas que a gente precisa pensar, né, é realmente isso também. A gente vê muitas vezes que as mulheres chegam, elas se tornam referências, mas às vezes temos ainda um pouco dessa educação, dessa época anterior que a Nádia coloca, o quão diferenciada sua avó era, né, por um tempo atrás já ser um pouco visionária, mas a gente ainda tem muitos exemplos do contrário, né, mulheres, mães, assim, no século XXI, que ainda reforçam determinados estereótipos, então eu penso que é nisso que a gente tem que atuar e atacar mais ainda hoje em dia, né? Porque isso vai fazer com que existam ainda os olhares que vocês comentam, né? Então, em relação a esses estereótipos, né, meninas, que alguns de vocês já comentaram, queria, né, que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês lidam com essas questões que eu enumerei, que, claro, vocês podem ter outras categorias também, mas em relação a colocar em dúvida sexualidade, orientação, a exigir, né, ou a atrelar uma feminilidade rígida, né, que não permite que vocês assim manifestem ou se expressem de uma forma que fuja um pouco ao padrão, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e talvez, né, uma coisa da atualidade seja ainda mais a questão desse corpo objeto, né, do quanto também às vezes se aproveitam para mais vender o corpo, os atributos que são tidos como belos, do que falar e noticiar e dar visibilidade realmente para os feitos esportivos de vocês, para as conquistas, para a habilidade, para a técnica. Tá? Então, pode começar comentando para a gente um pouco, Laura, por favor. Essa questão ela começa na estrutura, né? Porque é uma coisa que é estrutural. Assim como o racismo é estrutural, o machismo ele é estrutural. Então, a objetificação do corpo feminino, ela meio que está ali, né, fazendo parte da sociedade. Eles objetificam o nosso cabelo, nos reduzem o nosso cabelo, nos reduzem o nosso corpo, a nossa roupa, a forma que a gente fala, a forma que eu entro para levantar um peso. Eles falam que se eu grito, eu sou louca, se eu reclamo da arbitragem, eu tô histérica. Então, eu acho que vai muito dessa estrutura mesmo. E precisa ser combatida essa estrutura. E, principalmente, quando eu falo do meu esporte, né, que é um esporte em que o meu corpo ele é musculoso, é uma coisa que ainda fica mais em evidência. As pessoas falam, você está com braço de homem? Não, meu braço não é de homem, meu braço é de uma mulher
que levanta 125 quilos em cima da cabeça. Então, essa é uma coisa que tem que ser combatida. E mais, tem que ser respondida da forma que tem que ser respondida. Não é uma coisa que dá para passar pano. Não dá mais para passar pano nesse tipo de coisa. E seja sendo falado uma coisa que seja falada por uma outra mulher, ou uma coisa que seja... Porque como é estrutural, às vezes a própria mulher tá falando alguma coisa. Então, a estrutura ela tem que ser combatida de todas as formas. Então, se o meu corpo é musculoso, ele é musculoso porque eu gosto, ele é musculoso porque é meu, ele é musculoso porque me faz feliz. Então, muito, cara, muito importante. E as próprias mulheres, elas enxergarem, né? Toda essa questão. Você deu o exemplo da mãe que cuida dos filhos, mas é o que eu estou falando, a estrutura, às vezes a própria mãe, ela está criando um filho, entre aspas, machista, mas ela está na estrutura, é uma coisa que a gente está galgando, a gente está mudando, as formas de pensamento estão sendo mudadas, disseminadas. Eu agradeço muito por isso estar. Eu vejo evoluindo. Agradeço muito por isso estar evoluindo cada vez mais. Então, eu acho que é isso. Bom, é um ponto assim que ele chega a ser delicado, né? A gente tocar, mas realmente não dá mais para não falar sobre, né? Isso é muito... É preciso enfrentar. Enquanto não se falar sobre isso, não vai ser superado, né? Até porque esse culto ao corpo não é de hoje, né? Seja em qualquer esporte, ou então até uma pessoa que nem faz esporte, trabalha apenas na cirurgia, e tudo bem, entendeu? Cada um faz o que quer de si, e é isso aí. Né? No futebol especificamente, né? É um esporte que surgiu na praia, né? Então as pessoas na praia usam roupas de banho, né? Para ser bem retrógrada. Homem tá de sunga, mulher tá de biquíni. E eu acho uma coisa assim muito curiosa, porque quando o homem tá jogando de sunga, tá tudo bem, né? Quando a mulher tá jogando de biquíni, geralmente assim o que eu vejo as meninas praticando mais na praia, elas botam um short, né, para esconder alguma coisa, porque de alguma forma não está se sentindo confortável, não sei se é por conta da areia ou não, mas isso foi uma coisa que eu já me questionei algumas vezes, mas eu também não vou questionar a minha colega, entendeu? Eu vou pensar em mim, o que me dá mais satisfação em fazer ou não. Então, como é um esporte praiano, né, inicialmente praiano, porque ele já foi difundido aí em tudo quanto é canto do mundo, tenha praia ou não, ele nasceu realmente com um traje que o corpo está praticamente 100% exposto, né? 95% exposto. Então, existe uma imagem do futebol, né, como mulheres de biquíni, existe uma imagem do futebol com homens jogando de sunga, sem camisa, enfim. Agora, isso não é um problema, até que as pessoas façam disso um problema. E aí que vem essa questão estrutural, que eu acredito que a Laura coloca aí muito bem, né? Como esse culto ao corpo, ele vem atravessando aí algumas barreiras, né? Em relação ao machismo e tudo mais. Eu já ouvi vários comentários de pessoas que estavam do lado de fora da quadra falando a respeito do meu corpo, né? Em determinados momentos eu ignorei, em determinados momentos eu me ausentei. Mas eu ainda não tive a voz, né, de chegar e falar qual é o problema, entendeu? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei se isso faz parte ainda da minha geração, se talvez eu fosse da geração da Laura, porque afinal de contas a gente tem uma década aí de distância, né, de pensamentos e de culturas, né? Isso está se transformando, isso é um fato. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto qual é o problema. E eu espero
profundamente que as meninas, né, mais novas que estejam começando a praticar, que elas já conduzam essa atitude, né? A minha atitude ainda é uma atitude de que cala, né? Mas, de alguma forma, falar isso aqui, nesse podcast, inclusive, está sendo muito, muito interessante, porque eu externalizar isso, eu acredito que tenha sido a primeira vez que eu tenha tido um espaço, realmente, que vai chegar em outros ouvidos, né? Sobre essa questão, que é delicada. Eu até gaguejo, tá vendo? Olha aí, vai! Nádia, percebendo. muito interessante você falar sobre isso, porque eu estava conversando sobre isso com a minha psicóloga, foi na terça-feira agora, Dani Seda, um beijo, maravilhosa. Estava conversando com ela sobre isso, e ela contou uma situação, que ela passou na rua, cantaram ela, e aí ela foi... e ela falou, sou uma pessoa trabalhada na terapia, eu sei que isso precisa ser combatido, e mesmo assim e até que eu soltei. E depois que eu soltei, qual o problema? Exatamente, qual o problema? Cara, só quem é mulher sabe o que é você soltar qual é o problema. É uma coisa que você solta e depois você fica, caramba, soltei. E o coração, tum, 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 dispara. Então, é realmente isso. É uma coisa que é muito difícil, só quem passa sabe. Tem coisas que só quem passa sabe. Não adianta explicar coisas sobre homossexualismo, sobre feminismo, porque só a mulher vai entender o que é você soltar qual é o problema. Então, cara, você falar isso é realmente muito incrível, porque muitas mulheres com certeza vão se identificar. Porque não é fácil você soltar qual é o problema desse. Não é fácil. Não, e é curioso porque, assim, em atitudes de assédio na rua, eu já tive reações de falar qual é o problema. No esporte, de alguma forma, eu me senti, como é que eu posso dizer? Um pouco constrangida, sabe? De, naquele ambiente ali, me expor dessa forma, entendeu? E é interessante porque, assim, eu já vi também, né? Já presenciei essas questões não só de gênero, mas de opção, né? Se a pessoa vai se relacionar com mulheres, se ela vai se relacionar com homens, ou se homens vão se relacionar com mulheres e homens, e, né? Enfim, essas possibilidades de combinações aí que são infinitas, né? E ótimo, tá tudo bem. Que bom. E que bom. E assim, comigo especificamente, assim, já sofri, não sofri, né? Porque sofrer, isso não é um sofrimento, mas assim, eu já fui cantada por homens e mulheres do futebol, entendeu? Então, para mim é uma coisa que também tá ok, beleza, só que não, obrigada. Valeu, tchau, entendeu? E esse tipo de comportamento, para mim, é muito tranquilo ter, porque eu teria com qualquer pessoa. Agora, quando é algo mais invasivo, é que realmente, de alguma forma, eu travo, entendeu? Dá a tela azul. Mas a mulher, ela sabe quando é invasivo, quando a mulher sabe a linha tênue. Isso aí que você falou é importante mesmo. Você falou, foi perfeito, porque a mulher sabe qual é a linha tênue, e quando passa da linha tênue é uma coisa que incomoda muito. Muito, muito, isso é delicado. E aí, né, a Nádia chegou a usar uma palavra que eu ia usar, né, quando fosse continuar a fala, que é a questão do assédio, né? Vai existir assédio de diversas formas, né? E aí, esse assédio da cantada, tem assédio que tem gente que rotula como elogio, mas não é elogio, né? Quem vai decidir se é elogio ou se é assédio é quem recebe. Isso também é uma questão que eu acho que entra um pouco no que você coloca, mas existe o assédio também, assim, que ele está implícito, né? Até pela própria questão de você dar o exemplo da mulher que está na praia, ela já não se sente à vontade para jogar de biquíni, ela coloca o short, né? Talvez esse não se sentir à vontade já é em função de algum tipo de assédio moral, né? Ou até mesmo desses discursos que, assim, eles não são nem velados, né? Na verdade, eles são bem explícitos, né? E, assim, vêm sendo sustentados e a gente acaba tomando isso para a gente, porque
tá tão o corpo ele fala, né? E assim, e aí o corpo que é vendido, a partir do momento que você vê que o seu corpo ele é colocado em evidência o tempo todo e isso te traz esses constrangimentos que vocês estão colocando, você passa a querer de repente esconder isso de alguma forma para evitar situações, né? E talvez você não passe pano para alguém na rua ou numa festa e tudo mais, porque aquilo não está atrelado à sua profissão. E às vezes, quando isso está atrelado, de repente, né, até ao seu ganho financeiro, né, à sua independência de alguma forma, de repente isso traga para a gente alguma trava, porque a gente não quer perder, talvez, determinadas coisas, o que também é muito errado. Né? A gente não deveria ter que ter esse medo em nenhum âmbito, né? E aí acaba que a gente chega nessa coisa, né, das profissionais, né? De certa forma, vocês são profissionais também do esporte, vocês têm que ter o direito de se manifestar, de dizer o não, de usar a roupa que quiser, de beijar, de se relacionar com quem quiser, não ser estereotipada, né? Porque uma coisa é sexo, outra coisa é gênero, outra coisa é identidade, outra coisa é orientação sexual. Isso aí tem que quebrar essa relação de causa e efeito, porque não existe, né? Se tiver tudo bagunçado nesse meio aí, tudo bem. Só que o que acontece, né? Para a gente já chegar um pouco também nessa questão da gestão do esporte, do como que, né, essa relação de tudo isso da mulher que a gente está falando tem a ver com uma coisa que é primordial para que a gente chegue, né, lá no começo da conversa de novo, na qualidade técnica, na visibilidade mesmo das modalidades, para que haja uma valorização e que esse ciclo continue girando, né? Algumas empresas, talvez alguns patrocinadores, diante de tantos embates ou de tantos estereótipos que são colocados, muitas vezes não tem motivação, digamos assim, para investir em determinada atleta pautada nessas questões, né? Por exemplo, mas eu vou colocar o meu dinheiro, eu vou atrelar minha marca a uma mulher extremamente forte, uma mulher que parece homem e que ela deve ser, né, homossexual, isso aí é negativo para mim, não, deixa isso de lado, não vamos mexer com isso, não. E aí prefere, né, ir pelo caminho do padrão, do que vende, né? Tá melhorando, né? Igual Laura, a gente tem que ser otimista mesmo. Temos conquistas, é claro, temos empresas, muitas vezes até mesmo porque são geridas por mulheres já, ou até mesmo por homens feministas, sim, porque existem, né? E precisa existir cada vez mais. Mas é uma questão, né? Então, como que vocês enxergam isso na carreira de vocês? Já aconteceu alguma situação, né, do tipo? Ou, enfim, o que que vocês pensam no cenário aí no levantamento de peso e no futebol em relação a essa gestão, né, do esporte em relação aos investimentos quando se trata, né, de mulheres praticando a modalidade que vocês praticam? Bom, falando especificamente sobre investimento, eu tenho o privilégio de ter começado a treinar o levantamento de peso dentro da Marinha, porque a Marinha sempre valorizou muito o levantamento de peso e mais, quando eu comecei a treinar, a maioria era mulher. Então, é uma coisa que precisa ser falada. No ambiente militar, a coisa do homem e da mulher, especificamente, claro, estou falando sobre o levantamento de peso, eu enxerguei ali de uma forma igualitária a questão do investimento, porque eu sou terceiro sargento, o meu amigo Tiago, que também entrou na turma comigo, é terceiro sargento e ganhamos a mesma coisa. Então, você reconhecer, eu sou privilegiada de estar em um lugar que existe isso hoje dentro da Marinha. E é aquilo, né? Eles são privilégios precisam ser reconhecidos, e quando você tem um privilégio, você tem uma responsabilidade a mais de reconhecer e de passar isso. E como também o levantamento, né, é um esporte que está em ascensão ainda, eu ainda estou meio
pensativa quanto a essa questão, mas sem dúvida eu tenho o privilégio de estar na Marinha, e na Marinha a gente ter esse certo olhar que é preciso ter. Bom, no cenário já do futevôlei, né, assim, como eu até me federei há pouco tempo e também pratico futevôlei há pouco tempo, eu não vou ter um conhecimento assim histórico para poder até transmitir essa questão da gestão, né, do que tem acontecido, né? Mas assim, o que eu observo é que, óbvio, com o maior número de praticantes, existe uma intenção de se organizar minimamente as estruturas locais, né, para, enfim, evoluir o esporte e que ele seja reconhecido de uma certa forma, assim, de uma certa forma não, do lugar que ele merece, né? É um esporte, né? Muitas pessoas praticam e, enfim, vejo muitas pessoas tentando viver disso, né? Então, quem acredita assim que consegue administrar essa imagem do futevôlei, realmente trazer isso como uma vida profissional, não se limita ao ser atleta, né? Acaba empreendendo novas possibilidades. O que eu me lembro, assim, que até na troca de governo houve a extinção, né, do Ministério do Esporte, e também um corte de bolsas aí violento, e eu sei de muitos atletas assim que recebiam a bolsa atleta, né, saíram desse cenário, e isso era algo que ajudava essas pessoas a terem mais dedicação ao esporte, né? Porque uma vez que você corta a renda, você tem que tirar a renda de outro lugar, que seja um trabalho, um freelance, ou enfim, né? Tem que se virar de alguma outra forma. Não era muito, né? Assim como as bolsas, né, elas não são, mas era uma determinada ajuda. Não sei como que isso está funcionando hoje no cenário estadual e municipal, né? Porque também existem essas três esferas. Não sei também como que está o encaminhamento disso, mas eu sei da existência, é algo que é interessante de ser investigado, inclusive para se compreender os erros, né? Os entraves e quais são as possibilidades de você melhorar a gestão do esporte na categoria, né? No futebol em si. E é isso, assim. Então é um cenário ainda meio nebuloso. Eu percebo que existem pessoas que têm vontade de organizar. Um exemplo dessas pessoas é o Anderson Águia, que é uma referência aí do futevôlei, não só em termos de ser um excelente atleta de altíssimo rendimento, mas que empreendeu, né? Ele fez também o centro de treinamento, ele difundiu esse centro de treinamento com o nome dele, com a marca dele pelo Brasil, e é ele quem fomentou aí os últimos campeonatos que aconteceram, inclusive desde que a pandemia começou, né? Mas isso aí já é uma outra vertente, né? Vejo também um cenário feminino, né? Mulheres como a Lani, que é atleta profissional de futevôlei também, no Espírito Santo. Ela é a porta-voz mesmo do futevôlei feminino lá. Ela é professora de educação física, ela dá aula na praia, ela é batalhadora e tenta, de fato, viver de alguma forma do esporte, né? Então, é o carro-chefe dela, é o futevôlei, mas ela tem a formação também, né? Como educadora física. Então, você vê que é constante batalha, né? E um cenário diferente também, que tem um nome aí nacional muito, muito reconhecido no futevôlei feminino, que é a Natália Gittler, que é também uma senhora atleta. Na verdade, ela conseguiu realmente canalizar, acredito eu, que todas as necessidades, né, que demandam para você se tornar um atleta de alta performance. Então, ela tem uma disponibilidade, uma dedicação assim exemplar realmente, né, como atleta. E em termos de gestão disso, a formação dela é em administração e marketing. Então ela aliou a imagem, né, dela ao futevôlei e ao empreendimento que ela consegue desenvolver a partir da imagem. Então, assim, eu vejo ainda algo engatinhando, né?
mas acontecendo. Recentemente, esse ano, né, especificamente, na virada aí de 2020-21, foi criada a Federação Mineira de Futevôlei, né, através lá do Moacir, um grande parceiro meu também. Fiquei muito feliz dessa nova não, mas dessa proposta mesmo de você federar, né, ter no estado uma federação, ter uma referência a qual você vai se reportar, ao qual você vai realmente ter uma referência, né? Isso é muito importante. Então, achei muito louvável a atitude do pessoal lá de BH também ter feito tentar trazer essa gestão, né? Acredito que na Zona da Mata alguma coisa esteja caminhando também nesse sentido, mas eu não estou por dentro dessas discussões também para trazer. Mas é isso, né? É um esporte novo relativamente, assim, não novo, mas que a difusão dele é muito, muito recente, né? Ele se propagou de uma forma muito rápida nos últimos 5 anos, que é o que eu posso dizer, né, da minha trajetória. Enfim, mais ou menos isso. Acho que eu falei muito, né? Desculpa. Não, de modo algum, né? Assim, e vocês falam muito das referências novamente, né? Então, assim, nessa parte da gestão, acredito que o que a gente possa destacar mais, né, para quem está ouvindo e para vocês também futuramente, porque claro que vocês vão só galgar cada vez, né, lugares mais altos, assim, não só no pódio, né, acredito eu, mas como são pessoas assim envolvidas também com estudos e que falam, que têm esse poder de carregar, tanto pelo exemplo, né, quanto pelas palavras, é a importância dessa referência também de se ter mulheres na gestão. Vocês comentaram das referências assim de incentivo para a prática, né, e etc., mas é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E aí é muito interessante quando você fala, né, desses homens, né, igual você cita Moacir, né, seu próprio treinador, a Laura também tem, é um pouco diferente porque ela está numa coisa mais institucionalizada, assim, que é a Marinha e tudo mais, mas o quanto que é importante, né, esses nomes de mulheres estarem também gerindo, porque a gente precisa que elas cheguem também, né, nos cargos mais altos para que essas peculiaridades todas que a gente falou durante o podcast todo, que acabam atingindo as mulheres atletas, né, é preciso que se tenha mulheres gerindo, porque muitas vezes somente as mulheres vão entender, né, chega a ser quase um lugar de fala mesmo, de sentir um pouco, né, desses assédios, de tudo isso que vocês colocam. Então, é interessante que a gente ganhe também cada vez mais representatividade de mulheres gerindo, né, o futevôlei, o levantamento e todo o resto que a gente tem aí de possibilidades. Meninas, então, assim, nosso papo, né, tá ótimo, a gente já esperava que fosse assim. Eu vou encerrar com as perguntas direcionadas, agradecer, né, muito a contribuição de vocês, parabenizar mais uma vez por toda a trajetória, desejar que continuem tendo muito sucesso e deixar aberto agora para caso vocês queiram comentar alguma coisa que eu não tenha abordado e que vocês queiram deixar de mensagem aí para todo mundo que está ouvindo. Eu queria compartilhar aqui 2 coisas da minha trajetória que apontam essa questão da estrutura, do machismo na sua estrutura e também do corpo, principalmente do corpo, por conta do levantamento ser um esporte de mulheres fortes. Então, quando eu comecei no levantamento, lá, primeira impressão, caramba, será que eu vou ficar forte? Cara, eu tive vergonha de falar para as pessoas que eu ia fazer levantamento de peso por conta dessa estrutura, por conta dessas pessoas poderem falar assim, mas você vai ficar forte aí? Como assim você vai ficar forte? Não faz isso não. Então, quando a gente fala em estrutura, caraca, para uma criança de 13 anos ter medo de fazer um esporte por conta do corpo, olha só uma coisa que tem que ser mudada. E mais, outra coisa que também aponta essa questão da estrutura. Há pouco tempo, as pessoas falavam assim, mas você não vai ficar mais forte que isso não, né? Eu falava, não, isso aí é fisiculturismo, eu faço levantamento de peso, meu esporte é de técnica. Cara, eu dentro do esporte, eu mulher, eu estudando, eu respondendo uma coisa dessas, como se o fisiculturismo fosse algo ruim,
como se mulheres fortes no fisiculturismo fosse algo ruim. Então, tá aí a importância da gente estudar, da gente perceber, da gente ser sutil, da gente ser crítico com as coisas. Eu estava conversando com a minha psicóloga também sobre isso, porque eu estou subindo de categoria, então o meu corpo está mudando. E aí aconteceu uma situação que uma pessoa falou, pô, que braço é esse de homem? Aí eu fui justificar para a pessoa, porque o meu braço estava ficando mais forte. Cara, como assim? Então, minha psicóloga, olha, isso foi esse ano. Isso foi esse ano. Então, aí minha psicóloga falou, você não precisa justificar nada para ninguém, esse é seu corpo. Aí eu, caramba, esse é o meu corpo, de novo, esse é o corpo de uma mulher campeã brasileira de levantamento de peso. Futura atleta olímpica, se Deus quiser. Então, a mensagem é essa, a mensagem é, nós somos mulheres empoderadas, todos nós somos, né? Todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast, vocês são incríveis, vocês são empoderadas, e não precisa de ninguém ficar te objetificando, te diminuindo pelo seu corpo, seja ele como for, seja ele literalmente como for. Então, a minha mensagem é essa. Eu enxerguei isso com 20 anos de idade, com 8 anos de treino. Então, você imagina para uma pessoa que não está vivendo isso na pele todo dia. Como eu vou justificar o porquê do meu corpo ser forte para alguém? Isso realmente não cabe mais. Isso está aí para mim atentar e para atentar todas as mulheres, porque nós podemos ser o que nós quisermos. E estamos galgando cada vez mais para isso. Massa. Bom, eu não sei, assim, não, uma grande mensagem e tal, mas eu fiz um post até na página do Minas no Futevôlei recentemente, do qual eu coloco um termo, né, que eu acredito que ele deva permear aí, na verdade, no ambiente feminino, independente de qual seja esse ambiente, que é a sororidade, né? É um termo que é para desconstruir realmente qualquer rivalidade que exista entre mulheres e, na verdade, cultivar, né, e alimentar cada vez mais um sentimento de união, né, porque a força do feminino ela é muito grande, né? Eu acho que nem nós, nem o feminino mesmo sabe dessa força. Então, o que eu falo, assim, até dentro do ambiente do futevôlei, assim, que as meninas elas estejam cada vez mais unidas e que os olhos do masculino se abram cada vez mais de uma forma de respeito, também de compreender o que a gente tem enfrentado aí, né, desde sei lá quando, né, como mulher, e que esse cenário ele realmente se reverta numa solidariedade e num ambiente mesmo de sororidade. Essa é a palavra que eu quero fechar e deixar aí para as minhas manas e minas. Ótimo, meninas. Muito obrigada mais uma vez, né? E aí eu queria acrescentar uma outra palavra a essa, né? Que seria as pluralidades, né? Acho não, né? Acredito que quando a gente começar a falar de femininos e masculinos e feminilidades no plural, masculinidades no plural, sem ter essa coisa rígida, né? De A ou é B, o problema um pouco da nossa sociedade toda, isso aí a gente pode extrapolar para questões políticas e quaisquer outras, é a polarização, né? Quando a gente ignora os meios, né? Quando a gente coloca fronteira demais e não entende que uma coisa pode circular, né? E aí circular mesmo, literalmente, é que os problemas começam a aparecer, né? Então, para acabar com esses problemas, né? Além da empatia, da sororidade, né? E dessa consciência, porque empoderamento tem tudo a ver com consciência também, né? Então, é preciso que a gente reconheça essas pluralidades, né? Tome essa consciência para que a gente tenha realmente cada vez mais mulheres de fato empoderadas aí dos seus corpos, dos seus tempos, das suas escolhas, né? Que é para isso que a gente está estudando, trabalhando e fazendo podcast, né? Então, muito obrigada aí mais uma vez, né? Ao professor Luiz Carlos, a Ace, a Laura, a Nádia, a todo mundo que está envolvido e a todo mundo que também está nos ouvindo aqui durante esse tempo. A gente espera ter contribuído e é isso. Só gratidão, pessoal.
Finalizando, eu queria agradecer a todos da ACE Júnior, ao professor Luiz Pessoa por ter feito contato comigo. Muito obrigado. Essa foi uma ótima oportunidade para falar sobre o meu esporte e para falar sobre esse tema em evidência, que é a mulher no esporte, sobre empoderamento, sobre feminismo. Pensar que quando a gente fala sobre feminismo negro, o buraco ainda é outro. Então, são realmente muitos temas e é importante isso ser falado. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Ainda mais numa mesa em que a gente ouve, fala. O falar é importante, mas o ouvir é mais ainda. Então, galera da ACE, muito obrigado pelo convite. Sério mesmo. Mari, Nádia, a galera aí dos bastidores, cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu também queria agradecer ao meu treinador Vero, né, que é o cara, que é o grande responsável por eu estar galgando nesses espaços hoje. Ele sabe que eu amo muito ele, que eu sou muito grato. Aos meus pais, óbvio, que sem eles foram 10/10 comigo sempre. Nunca um passo atrás. Quando eu comecei, eles nunca botaram nada de gênero, de músculo, de força. Então, eu sou muito privilegiada de ter eles. E agradecer a Marinha e ressaltar o projeto que nós temos lá. O projeto Forças de Esporte é um projeto social que pega as crianças das comunidades próximas, através da Pastoral do Menor, e dá oportunidade para muita gente. O nosso projeto é um projeto muito sério, é um projeto que salva vidas, e a gente pode, como eu falei no início do podcast, a gente tem essa perspectiva de você treinar com atletas de alto rendimento e de qualquer forma, de uma maneira ou outra, a pessoa pode não se tornar um atleta, mas com certeza a vida dela não é mais a mesma depois que ela passa por aquele projeto. Então, aqui engrandecendo e agradecendo a Marinha do Brasil por todo o apoio e pela seriedade na hora de gerir essas crianças e essas vidas. E, de novo, fortalecendo a minha fala, que tudo que eu vivo hoje é um privilégio. E como todo privilégio vem com responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade de propagar. Então, essa foi uma ótima oportunidade de fazer isso. Muito obrigada de novo, galera. Bom, continuando aí nesse sentimento aí de gratidão, né? Porque realmente a gente tem que também chegar nesse lugar de reconhecer que a gente está aqui não é à toa, né? Esse grupo hoje está reunido aqui não é à toa, né? Sou muito grata por ter tido a oportunidade também de conhecer cada um de vocês. São pessoas completamente novas assim na minha vida, né? Que cruzaram o meu caminho e eu realmente sou muito grata de ter conhecido todos vocês, pelo convite. Enfim, sou grata também a todo mundo que, né, chega para a gente e fala assim, vai, acontece, faz seu nome. E eu acho que a gente está aqui por essas pessoas, né? E a gente está aqui também para se tornar uma dessas pessoas. Eu acho que isso é o mais legal também, de ter essa oportunidade de, né, colocar a voz para outras pessoas ouvirem. Então, eu também sou muito grata ao espaço, né, que foi criado para o futevôlei aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também, né, aonde eu fui tateando aí no cenário brasileiro também, e também no cenário internacional. Isso é magnífico. Eu sou muito grata também por ser uma privilegiada e de ter conseguido chegar nesses lugares também. Grata à minha família, às minhas referências que eu coloquei aqui, né? E todo meu staff, que não é brincadeira, o meu staff né, para não falar um palavrão, mas é aquilo que vocês estão pensando. E é isso, gente, só agradecer mesmo. Espero que tenhamos novos encontros, ótimos encontros, e eu desejo muito sucesso aí para esse canal, para essa via, né, que foi criada para abordar temas tão importantes de serem falados. Mais uma vez, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. Espero que todos tenham aproveitado muito essa conversa. E já vamos lançar mais um episódio, então já fica aí de olho nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!